A palavra de Deus, peguem a palavra do Senhor e abram no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19. Vou falar sobre o milagre, a importância de 3 pessoas estarem unidas para que o milagre aconteça na sua vida. Quem quer o milagre aí? Quem depende do milagre? Então vou te ensinar que 3 pessoas precisam estarem unidas para que o milagre aconteça. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo 19. Diz assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Só até aí, 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está. Quantas pessoas estão ligadas nesse versículo? Quantas pessoas estão ligadas nesse versículo? Quem disse 2 aí? Quem disse 3? Quem concorda que é 2? Quem concorda que é 3? Eu digo 3. Porque 2 aqui na terra e uma, e esse é o principal. Se esse estiver ligado contigo, não tem nada que impeça do milagre agir. Amém? Você crê nessa palavra? Então vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quantos creem nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu creio nessa palavra, eu tomo posse desta palavra e eu creio no meu milagre. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nessa noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Justamente 3 pessoas estão ligadas num único versículo. 2 pessoas aqui na terra e uma pessoa nos céus. E é muito importante saber que esta pessoa que está ligada nos céus, ela é a fonte dos milagres. E não há nada que o impeça dela agir e nem de fazer, porque diz qualquer coisa que pedirem, nada difícil ou impossível que não venha acontecer, se você pedir para essa pessoa. Então observa, milagre, quero falar sobre o milagre. O milagre para a ciência é algo que foge das leis da natureza. Se o médico não for cristão ou não tiver uma fé em Deus, ele jamais vai atribuir o que é milagre ao milagre e dizer que é Deus. E muitas vezes não precisa nem falar que é Deus, porque quando se fala de milagre, automaticamente se refere a Deus. Não tem como o diabo fazer milagres, né? Agora, Deus sim faz milagre. Então, todo tipo de milagre, seja um milagre entre perigo de morte, um acidente de carro, ou bateu a cabeça, ou a pessoa tomou um tiro, alguma coisa que é um milagre. A pessoa não morreu porque foi um milagre. Vamos supor que uma pessoa que não conhece a Deus, né? Nunca pisou o pé na igreja, nunca teve um encontro com o Senhor,
viveu uma vida errada neste mundo, bebendo, cheirando, se drogando, indo às noitadas, curtindo baladas, e aquela pessoa nem sequer pensou em Deus. Aí ela vai numa balada, numa noitada aí, chapa, enche a cara de cachaça, se droga a noite toda, curte aquela balada, aí pega o carro, vai embora, aí coloca 200 por hora, 220, 250 por hora. E a pessoa está loucona, né? Longe da terra, no mundo da lua. Aí ela acerta uma parede e destrói completamente o carro. Carro todo distorcido, todo destruído. Né? Aí a pessoa que passa e vê aquele carro naquela condição, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é: ou morreu, ou é um milagre. Porque o carro já fala por si só a condição. E seria algo impossível aos olhos humanos com que aquela pessoa que estivesse dirigindo aquele carro sobrevivesse. Seria coisa difícil de acontecer. Então a pessoa já fala: ou morreu, ou é um milagre. Aí a pessoa chega ao hospital, né, num estado muito crítico. O médico, quando vai avaliar a condição daquela pessoa, o médico já olha dizendo: ó, não tem o que fazer, já fala para os parentes, né? Porque já chegou como morto. O médico vai ter que colocar os aparelhos para ver se a pessoa está respirando, né? Se tem sinal vital ainda. A pessoa respirando, ela vai direto para a UTI. Não tem outro lugar. E aí fica na UTI entubado lá, recebendo oxigênio, para a pessoa poder sobreviver. E muitos, mesmo assim, não conseguem sobreviver. Muitos vêm a óbito. Aí o médico já olha para a família e diz: olha, ele está num estado muito crítico, um estado muito grave. Né? Eu, com certeza, já peguei casos assim, a pessoa não sobreviveu. Mas a gente vai fazer o possível, né? Vamos fazer o que pode. Na verdade, não o impossível, é o possível. Vamos fazer o que pode. Aí fica lá a pessoa na UTI, recebendo oxigênio. Morta praticamente, né? Aí passa um tempo, um mês, ela começa a abrir os olhos. Passa mais um tempo, um mês e meio, ela já começa a ouvir. Depois passa 2 meses na UTI, ela já começa a responder. Aí o médico já fica até feliz, né? O médico olha, aquela pessoa já está reagindo. Aí aquela pessoa passa 3 meses, já começa a comer. Opa, o médico fica todo feliz porque ele quer salvar a vida, né? Ele não quer que a pessoa morra, mas a condição que a pessoa chegou, a primeira coisa é morte. Não tinha outra saída. Aí passa 4 meses, a pessoa está bem. Aí ela sai da UTI e ela vai para a enfermaria. Aí na enfermaria ela fica recebendo curativo, trocando curativo, recebendo alimentação, sendo medicada, né? Assim, sendo observada. Aí os enfermeiros começam a observar a pessoa começa a reagir, começa a andar, começa a falar. Opa, tá bom. Aí ela recebe alta, ela vai para casa. Por que ela não morreu? Essa é a pergunta. É um milagre, mas por que ela não morreu? Porque Deus tinha um propósito na vida desta pessoa. Quem você acha que queria que ela morresse? Diabo. O próprio Deus disse que não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva eternamente. Deus não tem prazer. O diabo queria matar aquela pessoa. Só que Deus faz um milagre na vida dela. E Deus faz com que essa pessoa... O que aconteceu? Eu acho que tem vídeo ligado no YouTube aí. É. E aí, ainda pregar, ouvindo um som de fundo. Já perdi até o rumo. Vê se não tem vídeo aberto nesse computador de YouTube. É porque está saindo na TV. O som está saindo aqui na TV. Deve ser algum vídeo de YouTube aí. Algum vídeo que está aberto aí nesse computador de YouTube e está tocando por baixo. Ou aqui. Um dos dois, não tem como. Dois lugares. Ou aí ou aqui. Que está saindo aqui. Aí voltando ao assunto, pessoal. Já perdi o foco. Um milagre. Observa se não tem vídeo aberto aí. Vídeo de YouTube, alguma coisa aberta, ou ali, ó. Ou o Zé que está ouvindo o louvor ali, colocando por baixo. É, da TV, saiu da TV. Agora não sei se está daí para a TV ou daí para a TV. Se é daí, está saindo aqui. Não tem nada aberto aí, não? Aí, um milagre, né? O diabo queria matar a pessoa.
Mas a pessoa não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dela. Qual que era o propósito de Deus? Salvar a pessoa. Porque se a pessoa morresse naquela condição, para onde iria a sua alma? Para o inferno. Então Deus livra a pessoa da morte, dá uma oportunidade para a pessoa se converter e servir o Senhor, e se batizar nas águas. Só que muitas dessas pessoas, sabe o que fazem? Viram as costas para Deus e ainda batem no peito dizendo: aqui é vaso ruim de quebrar. Ainda tira vantagem. Olha a foto do meu carro como é que ficou. Olha, eu fiquei 4 meses na UTI, viu? Não tem pessoas que contam vanglória assim, mas não querem saber de Deus. Eu tive um caso como este, de um rapaz que mostrou a foto do carro, um rapaz que mostrou a foto de um carro dele. Ele veio até a mim, ele não era batizado, nada, né? E ele veio até a mim e ele falou comigo: pastor, eu sou um milagre. Falei: mas por que você é um milagre? Aí ele mostrou a foto assim, o carro todo estourado. Ele bateu a 200 por hora numa coluna de um banco da Caixa Econômica. Estava ele, doidão, né? Viram de balada, madrugada, aquela coisa toda. E ele estava dirigindo o carro do dono do carro que morreu ao lado dele. Olha que coisa, hein? Ele, além de destruir o carro do rapaz, ainda matou o cara do lado. Vê se pode. O cara, dono do carro, deixou ele dirigindo, ele estava do lado, mais 2 atrás, se eu não me engano. E aí ele bateu de frente, o carro todo arrebentou. Ele ficou na UTI. E está cheio de marcas, de corte, de costuras, de pontos, né? E ele, falei: meu irmão, você não morreu porque Deus tem uma obra na sua vida. Você precisa ter uma vida com Deus. Você precisa se batizar, você é um milagre, eu reconheço isso. Você precisa se batizar nas águas, você precisa ter um encontro com Deus. Aí ele: pastor, vou me batizar. Quem disse? O homem sumiu. Eu percebi nele que ele parece que tirava vanglória daquilo. Você está entendendo? Ele tirava vanglória daquele episódio, sendo que ele tinha que vir para Jesus o mais rápido possível. Não é verdade? Ele tinha que buscar a Deus, porque ele era um milagre realmente. E ele foi um milagre sem ir à igreja. Deus teve misericórdia daquela alma, mas essa alma não acordou para a vida. Eu não sei que fim deu, mas ele não se batizou, não firmou na igreja, não teve uma vida com Deus. Olha, Deus fazia muito disso, de milagres, e fazia com que o povo lembrasse de onde Deus havia tirado. Para que o povo nunca se esquecesse daquilo que Deus o fez. E quantas pessoas aí fora, né, vive uma vida assim, de Deus ter misericórdia, de ter poupado a vida da pessoa para um propósito de salvação, e a pessoa não acorda, não atenta para Deus. É por isso que eu sou uma pessoa que eu não acredito naquela história que diz, o pastor até fala aqui brincando: quem tem promessa, morre sim. Morre. Eu digo que morre. Ah, pastor, mas é cantado. Sim, é cantado. O cantor Marquinhos Gomes diz que eu não morrerei, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa não morre, não. Ó, exatamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem promessa de Deus não morre, desde que a pessoa esteja com Deus. Você está entendendo? Não adianta dizer que a pessoa tem promessa de Deus e não morre, vivendo uma vida errada. Você acha que não morre? Eu falo isso por experiência própria. E olha, vou dizer uma coisa, era milagre mesmo que havia acontecido na vida desse jovem. Isso há muitos anos. A avó era missionária da igreja. O filho, que era criado como filho, mas era neto, mas a avó que o criou e chamava de filho, foi crescendo numa vida errada, né? Vivia roubando, se jogando no mundo afora, ia preso, soltava, ia para matar, não conseguia, buscava para prender de novo, não conseguia achá-lo, né? Ia traficar, cheirava, usava crack, tinha uma vida errada, era revoltado, rebelde, briguento mesmo, era vizinho dessa pessoa. E eu ouvi a avó dizer: meu neto vai ser um pregador da palavra.
Meu neto tem promessa de Deus, ó. Ouvia sempre, e eu nem era evangélico, viu? Mas eu gravei isso, eu tinha acho que na época uns 12, 13, 14 anos, mais ou menos isso. Eu me lembro como hoje. E eu ouvia isso dela. Meu neto tem promessa de Deus. Meu neto vai ser um pregador da palavra. E a avó acreditando nisso, orando pelo neto, e o neto onde? Aprontando. E o neto aprontando. E cada testemunho do neto que era uma coisa absurda mesmo. Sabe, a pessoa livrava Deus da morte, aquela pessoa várias vezes. Mas a pessoa não queria saber de nada para Deus. O que adianta Deus livrar a pessoa e a pessoa não buscar Ele? É ou não é? Né? Até que um dia ele foi preso, ficou muito tempo guardado, né? Preso. A avó mudou para uma outra região, um lugar mais próximo à viela, né? De uma comunidade, e que essa comunidade tinha um tráfico, e foi passando-se os anos, muda tudo, né? Muda o gerente do tráfico, muda o traficante, muda os criminosos, vai mudando tudo. Aquilo que era passado vai tendo novos e mais novos criminosos pela frente, que já não passa a conhecer mais a pessoa. E ele passou um tempo guardado, aí ele foi solto. E aí ele foi morar com a sua avó, que mudou de região. E ele subindo, não sei que rolo que aconteceu, qual foi a história, mas só fiquei sabendo que ele tomou 15 tiros em frente à sua casa. E ele morreu. Cadê a promessa? Cadê a promessa? De ele ser um pregador, como a avó assim confiava? Quem tem promessa não morre, desde que você esteja com o Senhor. Está cheio de gente aprontando, dizendo, tem promessa. Ué, apronta a vida toda e tem promessa? Não é bem assim não, pessoal. A gente precisa entender os fatos. Quando Deus livra uma pessoa dessa da morte, qual que é o intuito de Deus? Permitir que ela volte a aprontar de novo? Qual que é o intuito de Deus? Que ela se converta. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 18. Abra Ezequiel, capítulo 18, para você ver o intuito de Deus para com essas pessoas. Então, por isso que eu fico com o pé atrás quando eu ouço quem tem promessa não morre. Opa, deixa eu ver o contexto. Deixa eu ver o contexto. Qual é o contexto dessa história? Então, estou de comum acordo. Ou qual é o contexto dessa história? Não estou de acordo. Não estou de acordo. Agora, desde que eu veja o contexto da história, eu posso até concordar que quem tem promessa não morre, dependendo do assunto. Você sabia que esse contexto é igual a um outro contexto que está escrito em Salmo 23? Eu não sei se você já leu o Salmo 23. Se não leu, a gente lê agora. Depois eu te mostrar em Ezequiel 18. Vou te mostrar o que diz o Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. É um versículo muito conhecido. Coloca aí, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem nunca ouviu esse versículo? E você já viu que os desviados citam esse versículo? Quem já prestou atenção? Os desviados citam esse versículo. Porque os desviados, ou seja, afastados do Senhor, são conhecedores da palavra. E eles vivem uma vida errada e dizem, não, eu estou nessa vida, mas o Senhor é comigo. Uns ainda, eu já ouvi alguns dizerem coisas absurdas, que eu não concordo porque não tem base bíblica para isso, e eu discordo e eu te mostro na Bíblia. Uns dizem assim, eu estou nessa vida, ou seja, perdido nas drogas, no mundo da criminalidade, eu estou nessa vida porque Deus está me provando. Como é que Deus prova alguém na cachaça? Como é que Deus prova alguém na cocaína? Como é que Deus prova alguém no crack? A pessoa não sabe nem o que é provar, o que é tentar. Tentar é uma coisa, provar é outra. A palavra tentar vem de tentação. Quem é que tenta? Quem é que tenta? Quem é o tentador? Quem é que faz propostas negativas? Quem faz a pessoa sair da presença de Deus? Como que Deus está tentando? Provar a Deus é provar para o bem. Então a pessoa não sabe nem o que dizer. Eu já ouvi pessoa vivendo uma vida errada dizendo que está sendo provada por Deus. Deus não prova ninguém nessa situação, porque isso é o mal. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago diz, a ninguém Deus não é tentado pelo mal. Está em Tiago capítulo 1, depois você medite, né? Capítulo 1,
Esse versículo aí que eu disse de Salmos, muita gente usa. Olha o Tiago capítulo 1 para você ver que Tiago diz que ninguém pode tentar a Deus para o mal. Deus não tenta, ele prova. Capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, não é provado, tentado. Tentado vem de tentação, de sedução, de cair ao mal, não provação. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém a tenta. Aí cada um é tentado, versículo 14, mas cada um é tentado. Quando atraído é enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Por isso que ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Então, como que a pessoa está sendo, uma vida dessa está sendo tentada pelo Deus? Deus está me provando. Não prova, Deus não prova. Como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, as pessoas afastadas de Deus, desviadas, usam esses salmos. Agora eu pergunto, quem escreveu o Salmo 23? Quem escreveu o Salmo 23? Davi. Davi não estava afastado de Deus. Ele poderia falar isso, ele está dizendo, eu com Deus, ainda que eu ande em lugares perigosos, que eu não o vejo, o Senhor está comigo. O Senhor me guarda dos perigos de morte. Mas Davi não está afastado, Davi está firme e forte no Senhor. Então usar versículos isolados, sem nenhuma noção daquilo que se fala, é não conhecer a palavra. É usar o versículo sem ler o texto. É fácil. Voltando para Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Com certeza, não. Abre Ezequiel capítulo 18, para você ver o que Deus disse aqui. Então, Deus livra a pessoa da morte, faz um milagre como esse, para a pessoa voltar para Deus, se converter do seu mau caminho. 18, versículo 21 de Ezequiel. Veja só o que diz o verso 1. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá. E o que mais? Versículo 23. Desejaria eu, ó o Senhor dizendo, não tenho prazer na morte do ímpio. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Tem gente que deseja a morte da pessoa, não tem? Graças a Deus aquela pessoa morreu. Olha, foi até tarde demais, não é assim? Oh, glória a Deus. Tem pessoa que até celebra a Deus pela morte de alguém. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Qual é o prazer de Deus? Diz o Senhor, meu desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Esse é o prazer de Deus. Que a pessoa mude o seu caminho que tem cometido e viva. Olha o versículo 32 agora. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, se uma pessoa que viveu uma vida errada, não morreu num acidente ou em alguma outra ocasião, não é porque ela é vaso ruim de quebrar. É porque Deus poupou a sua vida pela sua misericórdia, para que essa pessoa se converta do seu mau caminho e viva para o Senhor. E viva com Deus, mas não que bata no peito dizendo que é difícil de morrer, que na próxima vai. Na próxima vai. Como esse homem, aprontava, e por causa disso a avó dizia que tinha promessa de Deus. É por isso que não morria, mas morreu feio, morreu muito feio, porque não atentou para o que Deus estava fazendo. Quando você passa por esse momento ruim, e você não é convertido, você tem que abrir os olhos e entender que Deus está te chamando. Você sabia disso? Que Deus está te chamando para um propósito de salvação. Isso se chama milagre. E o médico, quando ele vê uma situação como essa, de uma pessoa que sofreu um acidente ou que bateram o carro, o médico vai dizer, se é confiante em Deus, se tem fé em Deus, vai dizer que é um milagre. É um milagre, é Deus. Mas se não é, vai dizer que foge das leis da ciência. O médico não vai entender o que aconteceu de fato. Não sei te explicar, né?
Ele não vai atribuir a Deus porque ele não crê em Deus, mas ele vai dizer que foge das leis da ciência. Mas nós, como cristãos, sabemos que é um milagre, não tem outra ocasião. E sabemos que quem opera milagres é Deus. Não é o diabo, é Deus quem opera milagre. E se Deus operou um milagre, é porque Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa. É por isso que ela não morreu. Para que Deus possa usá-la e salvá-la do mal. E ter a sua vida com o Senhor. Então o milagre, digo uma frase assim, que o milagre ninguém se explica. Ninguém consegue compreender o que é milagre, mas sabe que foi Deus quem operou o milagre. Não tem outra explicação. Foi Deus, né? Eu tenho uma frase que diz: o que é milagre? Milagre não se explica, não tem como compreender. Apenas quando acontece é que se percebe que Deus estava lá. Se o milagre aconteceu, é porque Deus estava lá. Estava ou não estava, gente? Estava. Você é um milagre. Eu posso ouvir aqui muitos testemunhos e as pessoas dizem: pastor, passei por isso, por aquilo, só Deus sabe, porque você é um milagre. Quem é um milagre de Deus aqui? Você é um milagre. Então, o milagre para acontecer, voltando, agora para que isso aconteça, é necessário 3 pessoas estarem inteiramente ligadas, uma na outra. E essa pessoa, como eu disse, ela não pode faltar. Se a segunda, a terceira pessoa estarem ligadas e essa primeira pessoa não estar, o milagre não acontece. Essa pessoa é Jesus. O milagre só acontece quando ele está presente. Se não estiver presente o Senhor Jesus, não tem milagre. Porque ele é a fonte inesgotável do milagre. É ele quem opera o milagre. Ele mesmo disse em Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 5, veja o que o Senhor Jesus disse aqui, capítulo 15 de João, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nada pode acontecer, nada. Olha o versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo o que quiserdes, está vendo aí? Qualquer milagre que você pedir, irá acontecer, se você estiver em Jesus, e Jesus estiver em você. Você tem que estar ligado em Jesus, e Jesus tem que estar ligado em você. Esta pessoa é a pessoa do milagre. Sem ele não tem milagre. E não há nada que Deus não possa fazer. Ele mesmo disse em Marcos capítulo 10 e o versículo 27. Olha o que Jesus disse, né? Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, porque milagre é impossível. Mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Receba o seu milagre, que é difícil para você, mas é possível para Deus. Seu milagre é impossível para você, mas é possível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Jesus tem que estar no meio. Imagine essa casa cheia sem Jesus. É igual a festa de Canaã, lembra? A festa de casamento das bodas de Canaã, não era assim? Estava lá a festa maravilhosa, tinha convidados espetaculares, tinha bastante gente na festa, uma festa bonita, mas se não tiver Jesus, a festa é feia. Adianta essa igreja cheia, repleta, abençoada, bonita, mas se não tiver Jesus, não tem nada. Tem que ter Jesus. E onde Jesus está, alguma coisa acontece.
Quando tocava em Jesus, o milagre acontecia. Quando Jesus liberava uma palavra, o milagre acontecia. Quando Jesus empunhava as mãos sobre os enfermos, o milagre acontecia. Quando Jesus entrava numa casa, o milagre acontecia. Onde Jesus está, o milagre acontece. Ele tem que estar. Coloque Jesus em tudo, meu irmão. Coloque Deus em tudo que você for fazer. Coloque Deus em seus planos e eles darão certos. Coloque Deus, Senhor, o meu plano é esse. Entra, Senhor, faça a sua vontade diante desse projeto. E com certeza o milagre vai acontecer. A segunda pessoa que precisa estar inteiramente ligada além de Jesus, que é a primeira e a principal, porque sem ele não tem milagre. A segunda pessoa, sabe quem é? O sacerdote, o pastor, o anjo da igreja. Você não vê, mas os pastores estão intercedendo pela sua causa. Enquanto muitos estão longe da igreja, os pastores estão aqui de joelhos clamando pelo seu pedido. Enquanto muitos estão dormindo, o pastor está acordado, orando, intercedendo pela sua causa. Enquanto muitos estão sem jejuar, o pastor está jejuando e orando pela sua causa. Você não vê, mas o sacerdote está levando a sua causa até a Deus. Era assim no passado. O sacerdote, ele tinha a missão de abençoar o povo. Você quer ver? Vou mostrar para você. Abre Levítico. Levítico capítulo 9. Olha o que diz aqui, versículo 22. Os sacerdotes abençoavam o povo. Era a missão do sacerdote abençoar o povo. Diz assim no capítulo 9, versículo 22, Levítico. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. Os sacerdotes tinham a missão de abençoar o povo. Foi para isso que Deus o designou. Quando o povo pecava, o povo de Israel, ou alguém que pecasse, levasse até o sacerdote um animal para ser sacrificado. E o sacerdote cortava, degolava o animal, o pescoço dele, escorria o sangue e fazia o sacrifício. E ali tinha a remissão de pecados. O povo tinha que levar até o sacerdote, para que o sacerdote levasse as causas do povo até a Deus. Essa é a missão do sacerdote, apresentar a Deus as causas do povo. Ele tinha que interceder pelo povo. Assim como também Abraão. Abraão foi um intercessor. Por que Abraão intercedeu? Você se lembra? Pela cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão foi falando, se tiver lá 100 justos, não vou destruir a terra. Aí foi baixando, 50, até chegar em 5, que era a família de Ló. Deus falou, só a família de Ló é justa, vou destruir a terra. Abraão intercedeu. Além de Abraão, sabe quem mais intercedeu? Moisés. Moisés foi um intercessor. Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou destruir a nação, e vou deixar só você vivo. E de você, Moisés, vou fazer um novo povo. Deus queria acabar com a raça humana, e deixar apenas Moisés vivo, para fazer de Moisés uma nova nação. É Abraão que povoou a nação. É como se Deus eliminasse aquele povo de Abraão e fizesse de Moisés um novo povo. Sabe o que Moisés fez? Vou mostrar para você. Abre em Êxodo capítulo 32, versículo 9. Olha o que Moisés fez, para você ver que Moisés era um intercessor do povo. O povo não sabia disso, mas Moisés estava intercedendo pelo povo, porque era só Moisés e Deus que estava conversando. O povo estava lá embaixo, estava lá adorando imagem, que fez um bezerro de ouro, com os brincos do povo, das mulheres. Arão levantou um bezerro de ouro. Enquanto está lá o povo adorando o bezerro de ouro, está lá Moisés falando com Deus. Moisés, eu vou acabar com esse povo, viu? Vou destruir essa raça aí. Porque esse povo é muito obstinado, muito rebelde. E de você, Moisés, fazer uma outra nação. Moisés não deixou, não. Ele intercedeu pelo povo. E Deus voltou atrás. Está aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado, rebelde, desobediente. É isso que Deus está dizendo. Ele está irado, Senhor. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus. Você pulou aí, está no 10.
9 e 10 agora. Pulou. Aí. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Quem está dizendo isso? O que Deus quer fazer com o povo? Destruir. Deus quer acabar e deixar quem vivo? Só Moisés. E só de Moisés fazer um outro? Agora imagine quanto tempo ia levar para Moisés fazer uma nova nação. Você acha que é fácil? É? Fazer de um homem uma nova nação? Aqui já tem milhões de pessoas. Deus quer acabar com todo mundo. Deixar apenas Moisés vivo, está aqui. Ó. Deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, mate. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés não deixou não. Olha o que Moisés vai dizer. Porém Moisés suplicou, intercedeu ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com grande forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Quem está dizendo isso? Você está vendo como é que Moisés está falando com Deus? Ô Deus, melhor você voltar atrás aí, é mais ou menos isso. Melhor o senhor repensar o que o senhor está falando aí, fale mesmo, porque o senhor vai destruir um povo que tirou do Egito, então deixa o povo morrer no Egito. É isso que Moisés está dizendo. O senhor tira do Egito para matar no deserto? Não tem lógica, Senhor. O que o povo do Egito vai dizer? Olha, o Deus deles, tiraram eles daqui para matar eles no deserto. Não, Senhor. Melhor o senhor repensar aí o que o senhor está falando. Versículo 13. Olha o que diz. Lembra-te de Abraão. Olha Moisés trazendo o passado. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Por que ele voltou atrás? Porque tinha um intercessor chamado Moisés, que conseguiu mudar o furor de Deus, conseguiu fazer com que Deus repensasse na destruição daquele povo. Sabe o que é isso? Intercessor. É bom você ter um intercessor. Abraão foi um intercessor. Moisés foi um intercessor, Samuel intercedeu pelo povo, e sabe quem mais está intercedendo por você? Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor. Jesus intercedeu por nós, diante de Deus. Você quer ver? Vou te mostrar, João capítulo 17, ele intercedeu por nós, e intercedeu por aqueles que estavam com ele na época, os apóstolos. João capítulo 17, ele rogar é interceder, versículo 9, João 17, versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque não são teus. Jesus está intercedendo pelos discípulos, ali, naquele momento, e depois ele vai interceder por nós, que chegamos depois. Olha o versículo 20, eu não rogo somente por estes, os apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê em Jesus tem a sua intercessão. É por isso que Deus não te consome, porque o Jesus Cristo está intercedendo por nós. Ele é o intercessor. Olha, e não vou dizer que é somente ele não. Ainda nós temos um intercessor aqui, sabe quem é? O Espírito Santo. Olha, Jesus intercede e o Espírito Santo também intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Por isso que é muito importante ter um intercessor.
Nesse caso, nós, pastores, intercedemos pela sua causa. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira, também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está sempre intercedendo pela sua causa. Ó Pai, ó Deus, não faça isso não, dê mais uma chance, perdoa ele, perdoa ela, ele vai mudar, ela vai mudar, eles serão diferentes, tenha paciência, ó Deus. Aí Deus, tá bom, tá bom, eu vou atender, igual Moisés, tá bom Moisés, eu vou atender, você está intercedendo, tá bom. Igual Abraão, é intercessor. E o pastor é o intercessor pela sua causa. Como os sacerdotes intercediam. Falava tanto de pastor que olha em Hebreus capítulo 13 a importância de você se espelhar no seu pastor. Você quer ver? Abre em Hebreus capítulo 13 para você ver. Isso mesmo, 13, 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 13, verso 7. Lembrai de quem? Vossos pastores, que vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai. Tem que imitar a fé do pastor, hein? E atentando para a sua maneira de viver. 13, 7. Capítulo 13, verso 7. Lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Atentando para a sua maneira. Você está vendo como é que Hebreus aqui usa o pastor como exemplo? Ele coloca o pastor como exemplo de fé, que você tem que imitar ao seu pastor, e que você tem que atentar para a sua maneira de viver. O que é isso? Que tem muita gente na igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra. Né? Às vezes, infelizmente, tem pastores que é bênção, mas quando você vai ter um dia na sua casa, na casa dele, 2 dias, passar um tempo ali, você vai ver como que é totalmente diferente. Às vezes não é o que é no altar, dentro de casa. Às vezes não é o que é no altar, pela rua. Às vezes não é o que no altar, no trabalho. É ou não é? Às vezes não é o que é no altar, no meio de grupo de pessoas. Por isso que você tem que atentar pela maneira de viver. Tem que olhar a maneira de viver, como é que se comportam, né? Os pastores, alguns deles. Tem homens de Deus? Tem, claro que tem homens de Deus. Tem homens de fé? Claro que tem. Tem pastores que é a mesma coisa dentro e fora da igreja? Claro que tem. Claro que tem. Agora tem uns que não podemos nem classificar como pastores. Tem pessoas que olham assim e dizem, ó, aquele pastor é safado. Olha, aquele pastor ali é ladrão. Olha, aquele pastor ali é corrupto. Olha, aquele pastor ali é estelionatário, que hoje está aí, passando na TV, né? Pastores que deu grupo em muitas pessoas. Não é que é pastor safado, ou que é pastor corrupto, ou que é pastor bandido, ou que é pastor estelionatário. Não é nada disso. É um safado dizendo que é pastor. É um corrupto dizendo que é pastor. É um ladrão dizendo que é pastor. É um estelionatário dizendo que é pastor. Porque nunca foi pastor, mas sempre disse que era pastor. Mesma coisa quando olha padres, né? Olha, aquele padre é pedófilo, hein? Estuprou uma criança, 2, 3. Não é que o padre é pedófilo, é um pedófilo dizendo que é padre. É só você ver desse lado. Né? Porque a pessoa que usa, ou seja, ela nunca deixou seus atos. Ela nunca deixou suas práticas. Ela só virou um pastor com as mesmas práticas antigas. Porque uma pessoa como, por exemplo, está passando aí, pastor que fez um monte de estelionatário, né? Tomou aí não sei quantos mil reais, quantos milhões de pessoas também, e está vivendo aí sumiço, porque a polícia está procurando, é que essa pessoa já antes de tornar-se pastor, já praticava esses atos. Porque uma pessoa para praticar uma coisa dessa, é porque já fazia isso antes. É ou não é? Já tinha experiência com isso. Aí, futuramente, tornou-se um pastor. Hoje, está aí dizendo, pastor estelionatário. Está dando golpe nos fiéis.
Está passando na TV aí, quem viu isso aí? Passando direto, né? A pior é a pessoa que cai no golpe, né? Infelizmente, inocente demais. Então você tem que atentar, imitar a fé e observar a sua maneira de viver. Como é que é a maneira de viver desse tal pastor? Dessa tal pessoa, né? Porque o pastor não é um desejo humano. Eu não digo que sacerdote é uma vontade humana, ou é uma pessoa que não deu certo na vida, agora vai ser pastor. A pessoa não conseguiu nada na vida, vai ver se consegue ser pastor, agora dá certo. Sabe aquela pessoa que não arrumou emprego nenhum e vai tentar arriscar em pastor agora? Não, pastor não é gabinete de emprego, pastor é chamado, pastor é vocação. Tem que ter chamado, tem que ter vocação. Porque se não tiver chamado, vocação, cai, dá esses escândalos que está dando aí. Porque não é o trabalho, é a vocação que tem que ter. Sabe o que Deus disse em Hebreus? Aqui mesmo, capítulo 5. Os sacerdotes de antigamente não era vontade humana. Os sacerdotes tinham que ser escolhidos por Deus. Tinha que ser separado por Deus. E era Deus quem escolhia. E alguns que tentaram ser como os sacerdotes, Deus fez com que fulminasse essas pessoas. Vocês sabiam disso? É. Deus falou para Moisés, Moisés, chame Arão, chame os filhos de Arão, separe Arão para mim, unge com o azeite da santa unção, os consagre, tanto Arão quanto seus filhos, para administrar o meu tabernáculo. Eles serão os meus sacerdotes. Não foi Moisés que disse, eu vou ungir meu irmão. Não foi Moisés. Eu vou ungir os meus sobrinhos a pastores, aos sacerdócios. Não, foi Deus quem mandou. Foi Deus. Aí alguns que estavam ali diziam, só Arão é profeta, só Moisés que Deus só fala com eles. Começaram a ir contra Moisés. Começaram a ir contra Arão. Imagine, Moisés líder, e o seu irmão sacerdócio de todo o povo. O que você vê na mente? Sacerdócio porque é irmão do Moisés. Não é assim que viriam? Seria mais ou menos hoje em dia. Só é pastor porque o pai é. Não é assim? Não é assim que vem? Mesma coisa. Então o povo não queria respeitar a autoridade de Moisés, nem respeitar a autoridade de Arão. Quiseram ser rebeldes contra eles. Aí Deus falou, como é que é? Não estão respeitando a autoridade de Arão? Fui eu que escolhi como sacerdote. Manda cada um, pai de cada tribo. Pega uma vara cada um deles. E a vara que florescer, esse será o meu escolhido. Pegou de cada tribo 12 varas, inclusive a de Arão. Todos pegaram a vara. Deixaram na arca do testemunho. Passando o dia, sabe qual vara floresceu? Sabe qual vara floresceu? Somente a de Arão. Para mostrar para o povo que Arão era escolhido de Deus. As outras continuavam secas. Arão, além de florescer a vara dele, deu frutos. Como é que uma vara longe do pé dê frutos? Pega uma vara, arranca da árvore, deixa no chão para ver dar fruto. O que acontece com uma vara dessa? Seca, mas a de Arão não. Floresceu e ainda deu frutos. Para provar que é Deus quem escolhe. É Deus quem separa. É Deus quem unge. E é Deus quem chama. É Deus. E se Ele chama, Ele se responsabiliza. Pode ter certeza. Lá na frente, aí o povo alguns irmãos de Moisés se levantaram contra ele. Lá no meio da tribo, tinha uma tribo lá, uma família chamada de Corá, né? Tinha Corá, sua família, que se rebelaram contra Moisés. Corá, Datã, Abirão, e pegou mais 250 homens para ir contra Moisés, querendo montar uma rebelião ali no povo. A juntar ali um povo e fazer uma rebelião contra Moisés. E Moisés não gostou daquilo não, porque dizia, nós também somos santos, nós também somos de Deus. Deus não só fala com Moisés não, Deus fala comigo também. Eram assim, não queriam respeitar a autoridade de Moisés não. Moisés olhou aquilo e disse, quem é santo? Então vamos ver quem é santo na congregação. Vamos ver quem Deus escolheu, quem separou para a santificação. Aí Moisés disse, se Deus não abriu a terra aqui, e não engolir vocês, eu não sou escolhido de Deus. Assim que Moisés falou, a terra abriu,
engoliu Corá, toda a família de Corá, Datã, Abirão, tudo desceram na terra e a terra fechou. Todo mundo olhou aquilo e ficou assustado. E aí Moisés, não é? Quem é escolhido? Quem que Deus chamou? Todo mundo ficou quieto. Os 250, Deus os consumiu com fogo. Todo mundo ficou quieto. Ninguém quis mais arriscar contra Moisés. Ninguém quis mais arriscar contra Arão. E lá na frente, agora a irmã de Moisés vai criticar ele. Está lá em Números capítulo 12. Né? Está lá, acho que é Números capítulo 12, é isso mesmo. Que Miriam vai dizer que Moisés pegou uma mulher cuxita e não era para fazer isso. E começou a ir contra Moisés. E diz a palavra que Moisés era um homem manso demais. Ele não queria briga não, mas Deus queria cobrar. Deus cobrava para Moisés. Moisés não cobrava não, mas Deus cobrava de Moisés. E Miriam lá questionando a Moisés. E ela dizendo, eu também sou profeta. Deus também fala comigo. Eu sou profeta, eu também sou sacerdotisa. E Moisés quieto. Aí Deus olhou, tá lá, coloca Números 12 aí para você ver. Deus olhou e disse, como é que é? Miriam e Arão, hein? Agora os dois irmãos de Moisés estão querendo não mais obedecer a ordem do irmão Moisés. Do líder que Deus escolheu nas águas de Nilo, tá ali, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa da mulher cuxita. Que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Ou seja, Deus só fala com ele? Deus não fala com a gente? Nós somos profetas também. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E essa discussão estava na tenda da congregação, um lugar de buscar a Deus, estava tendo discussão. Olha lá. E disseram, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós três, sai a tenda agora da congregação. Estavam dentro da congregação, da tenda, no lugar de buscar a Deus, brigando, né? E Deus ouviu. Saíram eles três, se puseram em frente à congregação, lá na entrada. E olha o que Deus vai dizer. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, porque essa era a discussão, que era profeta e que Deus não só falava com Moisés, não, falava com Miriam, falava com Arão, e estavam brigando ali, né, por conta disso. Deus fala com quem? Com quem que Deus fala? Aí Deus está dizendo, se houver profeta entre vocês, tá aí, eu, o Senhor, em visão, profeta, Deus falava em visão a ele, farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Com ele é diferente, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E de vista, olha só, e não por figuras, como profetas veem figuras, e nem sonhos, né? Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Quem está cobrando aqui não é Moisés. Quem está cobrando é o próprio Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Vai descendo. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E uma nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam, a causadora, fermentadora, que levou seu irmão Arão a combater contra Moisés, ficou como? Leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, agora vai procurar Moisés, né? A quem estava contra, né? Ai, Senhor meu, ó meu chefe, ó Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos de pecado. Ora, não seja ela como morto,
que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Ops, de imediato a lepra começou a comer a Miriam. Clamou, pois, Moisés. Aí, ó, Moisés intercessor. Vai interceder pela irmã, né? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? 7 dias, olha o número 7. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Sabe o que Deus disse? Se o teu pai cuspe no teu rosto, não seria uma coisa humilhante? Não seria, Moisés? Fala sério. Uma coisa vergonhosa. Então a Miriam também. Ela vai passar como vergonhosa. Imagine a Miriam, que alguns olhavam como profeta leprosa. Cadê a Miriam? Está leprosa. Onde está? Fora do arraial. Qual é a primeira impressão que fica? Pecou. Porque a lepra só vinha quando era pecado. Então imagine uma sacerdotisa, uma profetisa, que estava leprosa. O que você dá a entender? Opa, essa mulher aí não está andando de certo com o Senhor, não. Ela está fazendo coisa errada. Então Deus, além de deixá-la fora, Deus humilhou ela diante de todo o povo, para que ela não voltasse a fazer as mesmas práticas. Você viu aqui? Levantaram-se contra Arão. O que aconteceu? A vara de Arão floresceu, as outras varas não. Levantaram contra Moisés lá no deserto, dizendo que toda a congregação era santa, e não só Moisés. A terra abriu e os consumiu, tanto eles quanto as casas deles. Aí levantaram contra Moisés a Miriam. Deus mandou a lepra, dizendo: com meu servo Moisés não. Moisés não é profeta que eu falo por visões, ou que eu falo por sonhos. Moisés é um amigo que eu falo face a face, boca a boca. Ele é fiel na minha casa. Você está vendo aí? Por isso que é um intercessor. Moisés é um intercessor. Ele tem vida com Deus no altar. Ele é um homem diferente. É isso que você precisa entender. Tem intercessores que intercedem por você. Você não vê, mas tem intercessores que estão intercedendo pela sua causa. É por isso que Hebreus diz: siga o exemplo do teu pastor, imitai-o, a sua fé, e atentai para a sua maneira de viver. Esta é a segunda pessoa que tem que estar ligada com Jesus, e Jesus está ligada com ela. E a terceira pessoa é você. Você tem que estar ligado comigo, e eu estar ligado com o Senhor. Você liga comigo e eu ligo com Deus. Deus liga comigo e eu ligo com você. E o milagre acontece. Olha, Moisés ligava com Deus, Deus ligava com Moisés e Moisés ligava com o povo. Moisés intercedia pelo povo, Deus ouvia Moisés e perdoava o povo. É isso, meu irmão. Se 2 de vós tiverem concordância acerca de qualquer coisa que pedirem na terra, isso será feito pelo Pai que estás nos céus. É simples. Então você tem que crer naquele que Deus envia, no mensageiro, no profeta, no sacerdote, e aí então você prosperará. Para a gente encerrar, abre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O povo tem que crer. Sabe por que muita gente não prospera? Porque duvida do pregador, duvida do mensageiro, duvida do pastor, duvida do profeta. Quando ele é enviado por Deus, Deus é com ele, meu irmão. Eu digo uma coisa, que o profeta não perde nada, quem perde é o povo. Porque Deus continua com o profeta, mas não continua com o povo. E se não continua com o povo, quem vai interceder a causa do povo? Não tem ninguém, né? Já pensou se perdesse Moisés? Quem que ia interceder pelo povo? Ninguém. Por isso que Deus levantou Josué para interceder pelo povo. Porque se não tivesse ninguém, quem interceder? Não é verdade? 2 Crônicas, capítulo 20. Olha lá. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus,
e estareis. Crede nos seus. O profeta não é do povo, o profeta é de Deus. Crede nos seus profetas, os profetas de Deus, e prosperareis. Se quer prosperar, creia naqueles que Deus o envia. Se coloque de pé. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir mais forte. Crede no Senhor, estareis seguros. E crede nos seus profetas, e prosperareis. Quem quer prosperar? Tem que crer no profeta. Tem que crer no mensageiro. Tem que crer naquele que Deus envia. Tem que crer. Se não crer, não prosperará. Isso é lógico. Sacerdote, profeta, pastor, são todos enviados por Deus. Se o recebe bem, recebe o próprio Deus quem envia. Se o menospreza, menospreza o próprio Deus. E eu digo mais. O profeta, Deus continuava com ele. Mas e o povo? Ninguém. É por isso que está aqui, ó. Abre esse versículo para você ver, que está na galinha aqui. Acho que é Mateus 23, 37, não é? É isso mesmo? Abra aí para você ver. Jesus vai dizer o seguinte: quantas vezes eu quis enviar profetas e o povo fez o quê? Matou, apedrejou. Ficou deserta a cidade porque mataram os profetas. Está ali, ó. Jerusalém, Jerusalém, que matas os e apedrejas os que te são enviados. Deus envia, o povo matava. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não? Agora, como é que vai ficar? 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mata o profeta, não tem quem fala com o povo, e aí? Mata o sacerdote, não tem quem faz sacrifício, e aí? O que acontece? Mata o pastor, não tem quem dirige a igreja, e aí? Como é que faz? Simples. Se Deus envia, é porque Ele quer abençoar o seu povo. Quando Deus não enviava, Ele já queria destruir. Quando Deus não queria falar com o povo, Ele nem enviava profeta, Ele já destruía de mão. Mas quando Ele enviava, é porque Ele queria falar com o povo. E Ele falava justamente por meio do profeta. Você sabe qual a diferença de profeta para sacerdote? Há uma diferença de profeta para sacerdote. Claro que o sacerdote cuidava da igreja. E o profeta vivia no meio do povo. A diferença é que os sacerdotes recebiam as causas do povo e apresentavam diante de Deus. O povo levava as causas até o sacerdote. Igual o sacrifício. O povo levava até o sacerdote os seus pecados. O sacerdote fazia o sacrifício e o perdão Deus liberava sobre o povo. Essa é a diferença do sacerdote. Os profetas, diferente. Os profetas primeiro recebiam de Deus e transmitia para o povo. Então, tudo que Deus ia fazer com o povo, primeiro revelava quem? Coloca Amós 3,7 para você ver. Amós 3,7. Primeiro, antes de fazer alguma coisa com o povo, ele avisava quem? Os profetas. E os profetas iam lá no meio do povo e diziam, ó, Deus vai fazer isso, 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 isso. Melhor parar. Se o povo não dava ouvido, Deus fazia. Porque o povo não ia se passar por inocente, ia passar por avisado, mas rebeldes. Está aqui, ó. Certamente, o Senhor, Yahvé, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então quer dizer que Deus não faria nada em Jerusalém sem antes mandar para quem? Para os profetas. Aí os profetas mandavam para o povo. Mas se o povo não o recebia, não era o profeta que ia pagar o preço. Era o povo. Porque o povo ficava sem Deus e o profeta continuava